Estamos no início dos tempos finais. Haverá um colapso financeiro global, com consequências econômicas catastróficas, guerras, epidemias, catástrofes naturais, etc. Haverá um colapso geral da civilização, como o Papa Bento XVI avisou há 10 anos. A crise doutrinária, de meio século que a Igreja sofreu, culminará com o maior cisma na história da Igreja. O líder dos desertores de Cristo é o antipapa Francisco. A falsa e falsificada Igreja da Maçonaria usurpará o nome e assumirá a identidade falsa da Igreja Católica, mas será maçônico e ecumênico na essência. Será claramente e naturalmente um falso catolicismo, porque as suas doutrinas não serão apostólicas, e a sua disciplina opor-se-á aos costumes e costumes universais da Igreja. Este será o início das tristezas, de que Nosso Senhor falou no Evangelho. Confirma o fato de vivermos nos chamados últimos dias, o período descrito no Apocalipse de São João. As reformas bergoglianas pretendem reconstituir a Igreja de acordo com uma nova Constituição, contrária à Constituição divina da Igreja instituída por Cristo. Já podemos ver o que está por emergir. Bergoglio é um autoproclamado admirador de Martinho Lutero, que é um claro exemplo de um precursor do Anticristo. Imagine, se o Papa Leão X tivesse sido forçado a demitir-se, e os cardeais corruptos tivessem eleito Lutero no seu lugar. Este é exatamente o tipo de situação em que a Igreja se encontra hoje. A reformada Igreja bergogliana acabará por trair completamente o que constitui a essência do catolicismo, e haverá o pior cisma visto na história da Igreja. Bergoglio é um antipapa que lidera a Igreja da Maçonaria, e não a Igreja Católica. São Robert Bellarmino explica que a forma da Igreja é a profissão correta e ortodoxa da fé católica, e que esta forma deve estar presente no homem que é vigário de Cristo. Caso contrário, não pode preservar em si mesmo a forma do pontificado. Bergoglio declara descaradamente a sua oposição explícita aos ensinamentos mais fundamentais de Cristo e aos preceitos divinos da revelação e da moral cristã. Aquele que, opondo-se ao ensino de Cristo e, portanto, à unidade da fé de Cristo, o rejeita abertamente, e é, portanto, metafisicamente incapaz de ser vigário de Cristo e do seu representante na terra. É impossível para Bergoglio ser o chefe da Igreja que participa na autoridade de Cristo, porque ele, publicamente se opõe à doutrina de Cristo. A religião de Bergoglio não é católica, nem é cristã, no amplo sentido do pancristianismo, mas é um universalismo pagão e gnóstico. Bergoglio não é o Papa do catolicismo, mas sim o Papa da nova religião do globalismo maçônico. Ele é o Papa da outra Igreja, a Igreja da Maçonaria. As suas crenças dogmáticas correspondem à moral e dogmas da maçonaria. As reformas que está a levar a cabo, com cautela, mas também com grande astúcia, têm a sua própria natureza destinada a transformar a Igreja Católica de uma instituição cristã numa instituição maçônica. Bergoglio é sem dúvida um herege, e não apenas um herege simples, mas um pagão. Bergoglio é um herege formal manifesto, e que isso está claramente demonstrado na sua clara e explícita rejeição de alguns dos dogmas mais básicos da fé cristã. Em particular, a sua rejeição da missão da Igreja, baseada no ensino explícito de Cristo sobre a evangelização e a conversão de todas as nações. A sua rejeição da doutrina católica sobre o casamento. A sua rejeição do dogma do inferno. A sua afirmação de que Deus não pode existir sem o homem. Nega o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Falou publicamente que Jesus fracassou na cruz. Pode dizer-se que Bergoglio, além de ser um apóstata,
herege, antipapa, idólatra adorador da Pachamama. É também o falso profeta descrito no Apocalipse de São João, precursor do que o Catecismo da Igreja Católica chama pelo nome de Anticristo. Há muitos que pensam que ele é realmente o falso profeta do Apocalipse, mas só o tempo dirá se é ou não. O seu falso pontificado parece cumprir a profecia de São Francisco de Assis, que pouco antes de sua morte disse: nos tempos dessa tribulação, um homem não canonicamente eleito será elevado ao pontificado, que, com sua astúcia, empenhar-se-á em levar muitos ao erro e à morte. Então, os escândalos multiplicar-se-ão, a nossa ordem será dividida, e muitas outras serão totalmente destruídas, porque consentirão o erro, em vez de o combater. Haverá uma tal diversidade de opiniões e cismas entre as pessoas, os religiosos e o clero, que, se aqueles dias não fossem abreviados, segundo as palavras do Evangelho, até os eleitos seriam levados ao erro, se não fossem guiados no meio de tão grande confusão, pela imensa misericórdia de Deus. Um Papa é canonicamente eleito quando sua eleição é feita pelos verdadeiros membros da Igreja Católica. Mas, o bispo Jorge Mário Bergoglio foi eleito por membros da máfia de Saint Gallen, que são membros da maçonaria infiltrada na Igreja, e não são verdadeiros membros da Igreja de Cristo. Portanto, podemos dizer que o Papa Francisco não foi canonicamente eleito, e sendo assim, nós não temos um verdadeiro representante de Pedro na cadeira do Vaticano. Lembrando as palavras de Nossa Senhora, quando ela disse: um reino dividido e uma cadeira vazia. Queridos filhos, a ira de um homem com aparência de profeta, mas não profeta, deixará uma cadeira vazia. Os homens fiéis derramarão suas lágrimas, mas Deus não os abandonará. Um reino dividido e uma cadeira vazia. A existência de dois reis espalhará a grande confusão pelo mundo, mas Deus virá em socorro do seu povo. Os seus eleitos não serão desamparados. Muitos ficam confusos, porque algumas redes de televisão, quando falam do Papa Francisco, mostram um Papa bonzinho, defensor dos pobres e oprimidos, praticamente um santo Papa. Mas, por conveniência, não mostram as heresias cometidas por ele, e quando mostram, distorcem a verdade, transformando a heresia em algo de bom, como o caso da comunhão para homossexuais e para pessoas recasadas. Infelizmente, tristes são os dias que se aproximam para a Santa Igreja de Jesus Cristo. A paixão de Jesus será renovada para a Igreja e seu guia supremo, da forma mais dolorosa. Em todas as partes do mundo, haverá guerras e revoluções, e muito sangue será derramado. Tragédias, catástrofes e pobreza espalhar-se-ão por todo o lado. À medida que pragas, fomes e outros infortúnios se seguirão, mãos violentas cairão sobre o guia supremo da Igreja Católica. Bispos e sacerdotes serão perseguidos. Um cisma terá lugar, e a confusão reinará entre todas as classes. Chegará um momento tão difícil, em que parecerá que os inimigos de Cristo e da sua Santa Igreja, que ele fundou no seu sangue, podem levar a melhor sobre ela. Seitas secretas causarão grandes ruínas, e exercerão um poder monetário incrível. Por causa disto, muitos serão cegos, e infectados com os piores erros. No entanto, tudo isto será completamente inútil. Não serão capazes de quebrar a rocha, sobre a qual Cristo fundou a sua Igreja.